nós vamos dar continuidade ainda ao estudo da nossa placa-mãe, agora falando de um termo chamado chipset. O que significa chipset em relação ao estudo da placa-mãe? Em primeiro lugar, chipset é um conjunto de chips que vem previamente incorporado no circuito da placa-mãe. Portanto, chipset, se é um conjunto de chips previamente incorporado no circuito da placa-mãe, chipset é considerado um recurso on-board. Por que on-board? Porque ele vem previamente, de forma nativa, incorporado lá no circuito da placa-mãe. Bem, deixa eu te mostrar aqui exemplo de chipset numa placa-mãe de fato. Aqui eu tenho uma placa-mãe, que tem vários recursos, e aqui eu estou apontando para dois chips. Observa comigo, esses dois chips que eu estou te mostrando aqui compõem o que nós chamamos de chipset dessa placa-mãe. Então, o chipset da placa-mãe é um conjunto de chips, nesse caso 2, que vem previamente incorporado no circuito da placa-mãe e que tem como função controlar o fluxo de dados entre os periféricos, as interfaces e o próprio processador. Então, os dados, quando passam dos periféricos para o processador, eles não vão diretamente para o processador. Quando tu digita algo no teclado do teu computador, tu está lá digitando dados no teclado. Então isso vai entrar lá pela porta onde o teclado está conectado. Vai passar pelo conjunto de chips chamado chipset e só então vai atingir o processador, que vai processar esses dados, vai devolver ao chipset, que vai encaminhar para algum periférico externo ou alguma interface. Então um conjunto chamado chipset, repetindo, é um conjunto de chips previamente incorporado no circuito da placa-mãe, portanto on-board, que tem como função controlar o fluxo de dados entre os periféricos e a CPU, entre os periféricos e o processador. Claro que isso também deve ser avançado no estudo, porque o conjunto chamado chipset, normalmente e não obrigatoriamente, vem com dois chips. Então é comum que o conjunto chamado chipset seja apresentado com dois chips. Um deles vai ser chamado ponte norte, o chip ponte norte, e o outro chip vai ser conhecido como ponte sul. Aqui eu fiz até um esqueminha para que tu possa entender um pouquinho melhor. Então nós temos lá na placa-mãe a CPU encaixada, que é o processador, a unidade central de processamento. Temos também os periféricos aqui encaixados lá na placa-mãe, através de portas. E temos aqui também os dispositivos de memórias do computador. Percebe que o conjunto chamado chipset, formado por ponte norte, que é o chip do conjunto chipset que fica mais próximo da CPU, e a ponte sul, que fica conectada à ponte norte, esse conjunto chamado chipset, formado por ponte norte e ponte sul, ele controla o fluxo de dados entre os periféricos e a CPU, ou entre as memórias e a CPU. Essa é a grande função do chipset, controlar o fluxo de dados, a comunicação de dados entre periféricos e CPU, ou entre memórias e a CPU. Por isso chamado de chipset, conjunto de chips previamente incorporado no circuito da placa-mãe. Se a prova perguntar, normalmente esse conjunto chamado chipset é formado por quantos chips? Bem, normalmente esse conjunto é formado por dois chips, um chamado de ponte norte e o outro chamado de ponte sul. Agora, pode haver configurações e formatações diferentes? Pode. Nós podemos ter computadores com diferentes armações de chipset, mas esse é um padrão teórico. Chipset normalmente estão formado por ponte norte e ponte sul e controla o fluxo de dados entre periféricos e a CPU, entre a memória e a CPU. Essa é a ideia, então, do nosso chipset da placa-mãe. Certo, pessoal?